Leitura do livro de contos de Lima Barreto. Lima Barreto, ele viveu entre 1881 e 1922. Ele foi um jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em jornais e revistas. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livro após sua morte, por meio do esforço de pesquisadores, levando-o a ser considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Em 2017, ele foi homenageado na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, um dos eventos mais importantes de literatura no Brasil atualmente. O seu pai trabalhou como tipógrafo e administrador e serviu de inspiração em uma de suas obras. Ao emprestar suas características a João Henriques, personagem do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, a sua mãe era professora e foi ela quem o alfabetizou. Neto de pretos escravizados, desde cedo sofreu preconceito racial. Estudou engenharia civil com estudantes que faziam parte da elite do país. Em seus relatos, ele sentia-se como um peixe fora d'água. O primeiro conto tem o título de Três Gênios de Secretaria. O meu amigo Augusto Machado, de quem acabo de publicar uma pequena brochura aliteratada, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, mandou-me algumas notas herdadas por ele desse seu amigo, que, como se sabe, foi oficial da Secretaria dos Cultos. Coordenadas por mim, sem nada por de meu, eu as dou aqui para a meditação dos leitores. Estas minhas memórias, que há dias tento começar, são deveras difíceis de executar, pois se imaginarem que a minha secretaria é de pequeno pessoal e pouco nela se passa de notável, bem avaliarão que em apuros me encontro para dar volume às minhas recordações de velho funcionário. Entretanto, sem recorrer à dificuldade, mas ladeando-me, irei, sem preocupar-me com datas, nem tampouco me incomodando com a ordem das coisas e fatos, narrando o que me acudir de importante, à proporção de escrevê-las. Ponho-me à obra. Logo no primeiro dia em que me funcionei na secretaria, senti que de todos nós nascemos para empregado público. Todos nós nascemos para empregado público. Foi a reflexão que eu fiz, ao me julgar tão em mim, quando, após a posse e o compromisso ou juramento, sentei-me perfeitamente à vontade na mesa que me determinaram. Nada houve que fosse surpresa, nem tive o mínimo acanhamento. Eu tinha 21 para 22 anos e nela me abanquei como se há muito já o fizesse. Tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para o ofício de auxiliar do Estado. Como a minha reduzida gramática e meu péssimo cursivo na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação. Com familiaridade e convicção, manuseava os livros, grandes montões de papel espesso e capas de couro, que estavam destinadas a durar tanto quanto as pirâmides do Egito. Eu sentia muito menos aquele registro de decretos e portarias, e eles pareciam olhar-me respeitosamente e pedir-me sempre a carícia das minhas mãos e a doce violência da minha escrita. Puseram-me também a copiar ofícios, e a minha letra tão má, e o meu desleixo tão meu, muito papel fizeram-me gastar, sem que isso redundasse em grande perturbação no desenrolar das coisas governamentais. Mas, como dizia, todos nós nascemos para funcionário público. Aquela placidez do ofício, sem atritos, nem desconjuntura, mentos violentos. Aquele deslizar macio durante 5 horas por dia, aquela mediania de posição e fortuna, garantindo inabalavelmente uma vida medíocre. Tudo isso vai muito bem com as nossas vistas e os nossos temperamentos. Os dias no emprego do Estado nada têm de imprevisto. Não pedem qualquer espécie de esforço a mais para viver o dia seguinte. Tudo corre calma e suavemente, sem colisões, nem sobressaltos, escrevendo-se os mesmos papéis e avisos, os mesmos decretos e portarias, da mesma maneira durante todo o ano, exceto nos dias de feriado, santificados e os de ponto facultativo, invenção da melhor das repúblicas. De resto, tudo nele é sossego e quietude.
O corpo fica incômodo de jeito, o espírito aquieta-se. Não tem efervescência nem angústias, as praxes estão fixas e as fórmulas já sabidas. Pensei até em casar, não só para ter um bate-bocas com a mulher, mas também para ficar mais burro, ter preocupações de pistolões, para ser promovido. Não fiz, e agora já não digo a ente humano, mas ao discreto papel como confessar o porquê. Casar-me no meu nível social seria abusar-me com a mulher, pela sua falta de instrução e cultura intelectual. Casar-me acima seria fazer-me lacaio dos figurões, para darem-me cargos, propinas, gratificações que satisfizessem as exigências da esposa. Eu não queria uma nem outra. Houve uma ocasião em que me tentei solver a dificuldade casando-me, ou mesmo que o valha, abaixo da minha situação. É a tal história da criada. Aí foram a minha dignidade pessoal e meu cavalheirismo que me impediram. Eu não podia nem devia ocultar a ninguém, e de nenhuma forma, a mulher com quem eu dormia, e era mãe dos meus filhos. Eu ia citar Santo Agostinho, mas deixo para fazê-lo para continuar a minha narração. Quando de manhã, novo ou velho no emprego, a gente se senta na sua mesa oficial, não há novidade de espécie alguma, e já dá pena, escreve devagarinho, tenho a honra, etc., ou republicanamente, declaro-vos, para os fins convenientes, etc., etc. Se a mudança é pequena e o começo, e já bem sabido, tenho em vistas ou na forma do disposto, às vezes o papel oficial fica semelhante a um estranho mosaico de fórmulas e chapas, e não mais difíceis os quais o Dr. Xisto Rodrigues brilhava como mestre inabalável. O Dr. Xisto já é conhecido dos senhores, mas não é um dos gênios da Secretaria dos Cultos. Xisto é estilo antigo. Entrou honestamente, fazendo um concurso decente e sem padrinhos, apesar da sua polícia bacharelesca e a sua limitação intelectual, ele merece respeito pela honestidade que põe em todos os atos de sua vida, mesmo como funcionário. Sai a hora regulamentar e entra a hora regulamentar, não bajula, nem recebe gratificações. Os dois outros, porém, são mais modernizados. Um é charadista, o homem que o diretor consulta, que dá as informações confidenciais para um presidente ou ministro promoverem os amanuenses. Este ninguém sabe como entrou para a secretaria, mas logo ganhou a confiança de todos se fez amigo, e em pouco subiu 3 passos na hierarquia e arranjou 4 gratificações mensais ou extraordinárias. Não é má pessoa, ninguém se pode aborrecer com ele. É uma criação do ofício que só amorfina os outros. Assim, mesmo sem nada estes saberem ou certo, quando se trata de promoções. Há casos muito interessantes, mas deixo as proezas dessa inferência burocrática em que o seu amor primitivo às charadas, ao logogrifo e aos enigmas pitorescos, pôs-lhe sempre na alma uma caligem de mistério e uma necessidade de impor aos outros adivinhação sobre ele mesmo. Deixo-o, dizia, para tratar do auxiliar de gabinete. É esta a figura mais curiosa do funcionalismo moderno. É sempre doutor em qualquer coisa, pode ser mesmo engenheiro hidráulico ou eletricista. Veio de qualquer parte do Brasil, da Bahia, Santa Catarina, estudou no Rio ou qualquer coisa. Mas não veio estudar, veio arranjar um emprego seguro que o levasse maciamente para o fundo da terra, de onde deveria ter saído em planta, em animal, e se fosse possível em mineral qualquer. É inútil, vadio, mau e pedante. Ou antes, pernóstico, instalado no Rio com fumaças de estudante, sonhou logo em arranjar um casamento. Não para conseguir uma mulher, mas para arranjar um sogro influente, que o empregasse em qualquer coisa solidamente. Quem como ele faz de sua vida tão somente caminho para o cemitério, não quer muito. Um lugar em uma secretaria qualquer serve. Há os que vêm mais alto e se servem do mesmo meio, mas são a quintessência da espécie. Na Secretaria dos Cultos, o seu típico e célebre auxiliar de gabinete arranjou o sogro dos seus sonhos, num antigo professor de seminário, pessoa muito relacionada com padres, frades, sacristãos, irmãs de caridade, doutores em cânones, definidores, fabriqueiros, fornecedores e mais pessoal eclesiástico. O sogro ideal, o antigo professor, ensinava no seminário uma física muito própria aos fins do estabelecimento.
mas que havia de orbilar o mais medíocre aluno de qualquer estabelecimento leigo. Tinha ele uma filha a casar e o auxiliar de gabinete logo viu no seu casamento com ela o mais fácil caminho para arranjar uma barrigazinha estufadinha e uma bengala com castão de ouro. Houve exame na Secretaria dos Cultos e o sogro, sem escrúpulo algum, fez-se nomear examinador do concurso para o provimento do lugar a meter nele o noivo, que se fazia de fazer. O rapaz precisava, o rapaz foi posto em primeiro lugar, nomeado, e o velho sogro, já o era de fato, arranjou-lhe o lugar de auxiliar de gabinete, do ministro. Nunca mais saiu dele, e certa vez, quando foi, por fórmula, se despedir do novo ministro, chegou a levantar o reposteiro para sair, mas nisto o ministro bateu a testa e gritou: "Quem é aí o doutor Mata Borrão?" O homenzinho voltou-se e respondeu com um temor na voz da esperança nos olhos: "Sou eu, excelência. O senhor fica, o seu sogro já me disse que o senhor precisa muito." É ele assim no gabinete, entre os poderosos, mas quando fala aos seus iguais, é de uma prosápia de Napoleão, de quem, se não conhecesse a Josefina. A todos em que eles veem em concorrente, traiçoeiramente desacredita, é bêbado, joga, abandona a mulher, não sabe escrever, comissão, etc, etc. Adquiriu títulos literários, publicando a relação dos padroeiros das principais cidades do Brasil, e sua mulher, quando fala nele, não se esquece de dizer: "Como Rui Barbosa, ou Chico, ou como Machado de Assis, meu marido só bebe água." Gênio doméstico e burocrático, Mata Borrão, não chegará apenas da sua maledicência interesseira a entrar nem no inferno. A vida não é unicamente um caminho para o cemitério, é mais alguma coisa, e quem a enche assim, nem Beelzebul o aceita. Seria desmoralizar o seu império, mas a burocracia quer nesses amorfos, pois ela é das criações sociais aquela que mais atrozmente tende a anular a alma, a inteligência e os influxos naturais e físicos do indivíduo. É um expressivo documento da seleção inversa que caracteriza toda a nossa sociedade burguesa, permitindo no seu campo especial, com a anulação dos melhores da inteligência, de saber, de caráter e criação, o triunfo inexplicável de um mata-borrão por aí. Pela cópia, conforme. Brás Cubas, Rio, 10 de abril de 1919. Então, termino aqui e continuo no próximo conto.